Olá, hoje você confere o quarto Direito do Idoso. Evento promovido pela Comissão do Direito do Idoso da OAB Cascavel. Sobre o evento e as palestras, você confere agora. Cláudia, explica pra gente por que a OAB se divide entre comissões e qual é a atuação da Comissão do Idoso. Oi, Pedro. Então, a nossa OAB, ela pretende atuar em cima dos direitos de toda a sociedade e não tem como um único grupo conseguir se dedicar a todas as pessoas, a todos os direitos, né? Então, ela se subdivide em várias comissões. Comissão da Mulher, Comissão de Esporte, Comissão de Direito do Idoso. E a nossa, especificamente, a gente busca valorizar o idoso. Como que a gente faz isso? A gente prioriza o atendimento, o bom relacionamento entre as instituições que protegem o idoso, para assim objetivar e levar conhecimento a esses idosos. A nossa prioridade é que os idosos sejam valorizados e inseridos na sociedade. O sentimento deles de pertencimento à sociedade, para nós é um valor muito importante. E é isso que a gente deseja que eles tenham. Excelente. E Cláudia, como que o cidadão idoso ele pode vir a participar das práticas e até mesmo dos serviços oferecidos pela comissão? Então, qualquer idoso pode ser atendido por nós. Nós atendemos eles não especificamente com consulta jurídica, não é isso. A gente atende eles por meio de outros projetos do município, como por exemplo a Cidade do Idoso, que funciona lá no Parque Tarquínio. A Cidade do Idoso, ela atende todos os idosos, pessoas acima de 60 anos, não importa a classe social, se são empregados, se são aposentados, como são. Basta chegar lá, fazer um cadastro e começar a participar. E esses idosos a gente tem um atendimento mais efetivo, porque como eles estão juntos num único espaço, é mais fácil de atendê-los. Hoje eu trouxe um pouquinho sobre como que o nosso cérebro envelhece, né? E pensando nisso, quais são as estratégias que a gente pode empregar no nosso dia a dia para permitir que a gente envelheça com qualidade e que, eventualmente, qualquer alteração que a gente possa ter, a gente consiga ultrapassar e conseguir manter uma funcionalidade no dia a dia. Além disso, eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre os esquecimentos também, que é algo que os pacientes costumam procurar muito no consultório, né, por receio de que algum esquecimento possa ser alguma doença. E eu acho que a ideia é justamente essa, mostrar um pouquinho para eles do que são aqueles esquecimentos, que são os famosos esquecimentos da idade e o que pode ser alguma doença e eles devem procurar um médico para poder investigar. Excelente. Na sua visão, qual a importância de um evento como esse que reúne um público do qual você é especialista? Olha, é extremamente legal, interessante e válido, né? Eu acho que quanto mais se fala sobre envelhecimento saudável e saúde na terceira idade, quanto mais a gente desmistifica o envelhecimento, maior a chance de que a gente consiga estratégias para o envelhecer mais saudável. Então, quanto mais se fala sobre isso, com certeza a população toda tem a ganhar, né? Não só os idosos, que já estão na faixa etária da terceira idade, mas também os mais jovens que querem se prevenir para chegar lá com saúde. Bruna, explica pra gente como que o serviço de enfermagem do Centro Médico Gastroclínica lida com o público idoso, tanto de forma clínica quanto em eventos como esse. Então, Pedro, o nosso serviço de enfermagem pode atuar de diversas formas com o público idoso, né? A gente sabe que a população idosa, eles têm diversas dificuldades, né? Então, tem muitos idosos que moram sozinhos, que não têm um cuidador em tempo integral ou alguém da família. Então, acaba gerando dúvidas, né? Com relação à medicação, a tratamentos, a agendamentos de consultas. Então, nós podemos auxiliar nessa questão, né, de
avaliação, a gente faz uma consulta de enfermagem, a gente entende qual que é a necessidade desse idoso, de que maneira que a gente pode atuar, né? Tanto na questão clínica quanto educação em saúde em si, né? Então, nós podemos estar orientando com relação à prevenção de acidentes domésticos, prevenção de queda dentro do ambiente domiciliar, né? Então, o que a gente percebe muitas vezes acontece? O idoso, ele faz uso de muitas medicações, né? Eles têm hipertensão, têm diabetes, então tomam aquelas medicações contínuas, então às vezes acabam se confundindo os comprimidos que ele tem que tomar, né? Os horários, às vezes uma medicação acaba interferindo na outra, então acaba acontecendo muitos efeitos colaterais. Então a gente pode auxiliar nessa forma. O que a gente também pode auxiliar com relação a tratamentos de feridas, né? Às vezes o paciente idoso, diabético, tem alguma ferida, precisa de um acompanhamento profissional, não busca a orientação correta, acaba usando produtos indicados por conhecidos, por vizinhos, sem saber qual realmente é a necessidade, né? Qual o produto correto para que ele precisa, né, para o caso dele. Então a gente também pode auxiliar dessa forma, né? E auxiliar aos cuidadores, né? Então, o paciente, quando ele tem um cuidador, seja da família ou não, que tenha dificuldade em casa, a gente pode estar prestando um auxílio nesse sentido também, de orientação, né? De prevenção, de educação em saúde mesmo. Intuito que também acontece aqui em eventos como esse, que o propósito é justamente educar. Exatamente. Então, hoje a gente está presente aqui, estamos à disposição para esclarecer as dúvidas aqui da população, né? Fazer uma orientação, explicar para eles como que o nosso atendimento ao idoso funciona, né? De que maneira que a gente pode ajudar, né? Hoje nós estamos aqui, vamos aferir a pressão, tirar dúvidas, né? Que a população, eles gostam disso também, né? Quando a gente tem a oportunidade de prestar esse atendimento. Então, a gente pode atuar de diversas formas. Doutora Mariana, como você destacaria os pontos principais da sua palestra? Bom, o compromisso aqui foi uma fala com os idosos que estavam nesse evento de hoje para falar sobre as principais formas de violência, que muitas vezes a pessoa ela está sofrendo uma violência e nem se dá conta que aquilo é uma violência, porque a violência física ela é muito fácil de ser detectada, mas as outras formas, a violência psicológica, a violência patrimonial, nem sempre ela é tão fácil, ela é mais sutil. Então foi uma explicação sobre essas formas de violência, os principais crimes que os idosos acabam sendo vítima e orientações sobre como se proteger dessas práticas criminosas, com ênfase nos estelionatos, porque os idosos acabam sendo um nicho muito buscado pelos golpistas, pela vulnerabilidade, pela facilidade. Então, orientá-los, porque a informação é muito importante para ajudá-los a não ser vítimas. Excelente. Doutora, ainda sobre agressão à pessoa idosa, como que a polícia lida com os casos de denúncias? Bom, as denúncias, todas as denúncias que são recebidas, elas são verificadas uma a uma, com uma visita em loco para verificar a situação desse idoso, para verificar se essa denúncia é verídica ou não, para a partir daí tomar as providências de polícia judiciária. A denúncia ela é muito importante porque a violência contra o idoso, muitas das vezes, ela acontece entre quatro paredes e o idoso não tem meios ou mesmo coragem de denunciar, porque às vezes permanece isolado dentro de casa, tem medo de retaliações. Então é importante que as pessoas que têm um convívio, um contato com o idoso, façam denúncias, que pode ser feita pelo Disque 100, que elas serão verificadas pela Polícia Civil. Maria, como foram as duas palestras para a senhora? Olha, sinceramente, foram excelentes. Que momentos que nos acrescentaram de uma forma extraordinária nesta tarde. Para mim, acrescentou muito e creio que para todos os idosos que estão aqui presentes conosco. Considero maravilhoso.
essas políticas públicas não devem faltar. E elas estão melhorando, eu estou notando que em Cascavel isso tem trazido muitos benefícios para todos os idosos que têm procurado participar dessas atividades. Tem nos acrescentado muito, tem sido muito benéfico para todos nós. Que bacana. Como foi a palestra da doutora? A senhora já conhecia a geriatria? Eu conheço um pouco devido ao meu marido que já tem Alzheimer. Então, a gente já está lutando com isso há mais ou menos 2, 3 anos. Então, a gente já tem um pouquinho de informações, né, do que essa doença realmente tem causado em milhares ou milhões de pessoas no mundo todo, né? Como a doutora falou ali, se não me engano, parece que já tem 47 milhões de pessoas com Alzheimer no mundo, né? Então, é uma situação assim complicada, mas eu pude aprender também mais com a palestra nessa tarde, apesar de já ter um pouquinho de conhecimento da geriatria, porque a gente já consegue estar correndo com o esposo, né, sempre atrás de geriatra, por este problema que ele já vem passando por alguns anos. Olha, foi muito importante, tanto uma quanto a outra, né? Eu já tenho assim, uma noção de tudo que foi falado hoje aqui. Mas a gente sempre acaba aprendendo muito os nossos direitos, né? Tanto da doutora Jéssica, geriatra, quanto da delegada.